tudo bem? Eu quero te fazer um convite muito especial. Bora viajar no tempo? Para quando? Centenas de anos antes de Cristo. Mas para quê, Rosane? Para a gente conhecer a lendária Biblioteca de Alexandria. E nesse vídeo nós vamos avaliar algumas possíveis respostas para outras perguntas. Quais são essas perguntas? Onde a Biblioteca de Alexandria ficava exatamente, quando ela funcionou, como ela funcionou e, finalmente, por que ela foi destruída. E se foi, né? Vem com a gente desvendar esse mundo louco? Bora! A Biblioteca de Alexandria, ela foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Ela era um símbolo do conhecimento e exatamente por esse motivo ela se transformou num mito. Você sabia disso, Angélica? Sabia. O que você conta pra gente? Bora. Inclusive, Rosane, ela não era somente uma biblioteca, né? Ela aportava um museu, ela aportava sala de estudos, um centro astronômico, várias... Então ela continha todo o conhecimento do mundo? Ou era para conter? Né? Era para conter, ela foi concebida para isso. Uhum. Mas a gente sabe que ela não era a única, mas com certeza uma de grande... envergadura. Exatamente, envergadura. Assim, até o início dela, né? Como ela foi criada, é muito interessante a gente rever aqui a história, né? Então conta. Que lá, 300 anos, como você 334 antes de Cristo, Alexandre o Grande, né? Na sua conquista de territórios, ele passa e conquista o Egito. E ali ele resolve fazer a cidade de Alexandria. Cara, ele era terrível, né? Porque ele saiu da Macedônia, conquistando tudo até a Índia. Sim. No meio do caminho ele topou com o Egito, conquistou o Egito. O cara não era moleza, não. Não. E ali foi a ideia dele, criar a grande cidade de Alexandria. Inclusive, ele deu o próprio nome dele, né? Ele pensava numa bela e próspera cidade portuária, né? E que foi, né? Se a gente pensar que no auge da cidade de Alexandria, ela chegou a ter 500 mil habitantes. Sério? Né? E depois, né, a gente até vai falar mais pra frente, teve um certo declínio, mas no auge dela, sim. Né? Então, quer dizer, aí ele teve essa grande ideia também de fazer o centro do conhecimento nessa cidade toda planejada. Mas aí, se a gente for adiantar um pouquinho a história, né, vamos comentar aí, que acho que 11 anos depois, não foi? Disso, ele chegou a falecer, né? E quem assumiu o lugar dele foi um dos generais dele, foi Ptolomeu. Que 323 a.C. Tá, mas aí ele deu sequência a esse projeto. Ptolomeu, sim, porque o Império de Alexandre foi dividido entre os seus generais. Ptolomeu foi o primeiro. Que pegou essa parte lá do Egito, né? Ele dividiu o território. Que sorte a nossa, né? Que sorte a nossa. Senão a gente não teria na história nem notícia dessa grande biblioteca, né? A região do Egito ficou com Ptolomeu, que levou a cabo o plano de Alexandre. Sim. O nome de Alexandria foi dado em sua homenagem. Alexandria, ela ficava localizada exatamente onde o rio Nilo deságua no Mediterrâneo. E ela tornou-se uma das cidades portuárias mais importantes e uma das mais ricas do Império de Alexandre. Alexandria tornou-se uma das cidades portuárias mais importantes e mais ricas do Império de Alexandre. Inclusive tinha até o farol de Alexandria, né? Como ele concebeu, que ele fez o museu, né? E dentro de toda essa... Era um museum, né? Que ele deu o nome das musas, né? As musas egípcias lá, ele faz essa conotação. E lá, o interessante, Rosane, que não tinha só livros. Sim. Né? Tinha papiros, tinha vários outros documentos, manuscritos, papiros, laboratórios e outras cositas más. Que eles até questionam, né? Como que tinha tanto material. Tanto material. Para aquela época, né? Agora, você sabia que os pesquisadores hoje eles têm mais perguntas do que respostas. Então, de repente você lê uma coisa na internet
ou num livro e acha que aquilo, nossa, que beleza, era isso. Não era não, não era não. Porque penetrar, né, no passado é difícil. É tudo especulação, é meio especulativo mesmo. Você pesquisou aí a respeito dos filósofos, não foi? Sim. Esses filósofos, eles participavam da biblioteca, eles frequentavam a biblioteca? O que os estudiosos dizem a respeito disso? E esses estudiosos, vamos citar aqui alguns dos mais conhecidos, né? Eles, nesse centro de estudo, que é por isso que ele foi formatado, é para que esses estudiosos ficassem lá dentro fazendo suas pesquisas, nos seus laboratórios. Então, por exemplo, podemos citar alguns aqui bem representativos, como Euclides de Alexandria, né? A gente sabe que ele sistematizou toda a parte da geometria, né? Inclusive o tratado que ele fez lá da matemática durou mais de 2000 anos. Né? Fora ele, a gente tem Dionísio de Trácia, que também definiu a parte todinha da gramática, né? Toda a parte de linguagem, os verbos, substantivos, foi através de Dionísio de Trácia. Arquimedes, né? Quem não ouviu falar de Arquimedes, o grande físico e matemático, também nessa época, né? Ele desenvolveu inclusive aquela espiral de Arquimedes. Hiparco, que era um matemático e astrônomo, por isso que tinha inclusive lá dentro um centro astronômico também, de pesquisa, né? Pesquisei aqui também Hipátia, né? Eu acho que você pode falar melhor do que eu, né? Não, da eu vi foi o filme Alexandria que fala da história da Hipátia. Mostra a Biblioteca de Alexandria e fala dela, maravilhosa. Eu indico aí, Alexandria, um filme sensacional. Eu, como sou das antigas, eu comprei o DVD, né? Mas na internet você acha, não sei se acha na Netflix, na Prime, não sei. Agora, Aristóteles, ele era tutor de Alexandre. E existe essa história também de que a biblioteca de Aristóteles, ela foi levada para a biblioteca de Alexandria. Você sabia disso? Sim. Nas nossas pesquisas aqui, a gente consegue ver que, devido ao tamanho da estrutura que ela foi planejada, né, muitos colocaram a Biblioteca de Alexandria como a primeira universidade. E a gente sabe que, inclusive, existia ali até uma intenção da Biblioteca de Alexandria reunir todo esse conhecimento e ter uma certa concorrência com a Faculdade de Atenas. Sabia disso? Não, isso aí eu nunca ouvi falar. Inclusive, assim, só pra gente entender a magnitude de como ela foi criada, né? Então, assim, ela não era a única, a gente sabe, né, dessas outras existências, mas ela teve muita repercussão. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que vocês ainda não sabem. A Angélica é professora universitária. Então, aqui ela vai ser a professora e eu, como sou jornalista, você jornalista. Agora, quem vai explicar mais é ela. Não, mas aqui, nós estamos estudando, hein, gente? A ideia é todos aprendermos juntos. Então, olha, faz o seguinte, você tá gostando do vídeo? Então vai lá, dá o seu joinha para ajudar a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Beleza? Ajuda a gente aí. Agora, você não tá notando que eu tô um pouco diferente hoje, não? O que você achou do meu visual? Inclusive eu fiquei pensando, você está caracterizada de quem? Eu acho queria que você está perguntar caracterizada. para os nossos seguidores, eu queria que vocês deixassem aí embaixo no comentário, se vocês acham que eu estou parecida com alguém. Deixa aí a sua opinião. Aí no próximo vídeo, se alguém acertar, eu conto, né? Senão eu vou dizer no próximo vídeo, você tem que ficar ligado, se inscreve no canal. No próximo vídeo, eu vou contar quem eu estou homenageando, em quem eu me inspirei para fazer esse visual, né? O que você achou? Gostei muito. Você gostou? Pode deixar seu cabelo. Inclusive tá na cor do meu. Bom, então voltando aqui ao nosso assunto. O maior mistério de todos é que ninguém sabe exatamente onde ficava a biblioteca. A Alexandria era uma cidade portuária. Agora, por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu meço lá no terreno, ela está localizada aqui onde eu moro, exatamente eu sei as coordenadas, onde a minha casa foi construída. Agora, a biblioteca não. Você sabia disso?
Eles não sabem exatamente, acredita-se que ela foi construída à beira-mar. Acredita-se. Eles encontraram lá vestígios, mas um anexo à biblioteca, né? O Serápio. Isso. Lá eles conseguiram, inclusive, achar alguma coisa lá dessa construção. Mas o prédio principal da biblioteca não se tem. Aí é que tá. Tem gente que aposta que a Biblioteca de Alexandria hoje está debaixo d'água. Submersa, gente. Será? Tem estudiosos que defendem essa ideia de que a biblioteca está debaixo d'água. É bom a gente falar isso aqui, né, Rosane? Que é igual você brincou aí. Angélica, professora. Gente, nós estamos aqui justamente para levantar o que várias vertentes falam. Como você disse, existe muita especulação, muita gente, né, falando a respeito, vários estudiosos, e a gente vai pesquisar junto. Vocês mesmos podem trazer informação para a gente nos comentários. Exatamente. Olha, eu já descobri, foi assim, né? E trazer essa informação para nós. Mas sabe por que isso é importante? Eu acho importante o caminho da investigação. Porque às vezes você pega um texto na internet, tá tudo bonito, com data, quase diz como que aquele filósofo ilustre que frequentava a Biblioteca de Alexandria, que roupa ele usava. Não é assim não, gente. Não é assim não. Então isso tudo é especulação e é o caminho da investigação, que é o mais importante, você investigar. Por exemplo, existem aspectos da biblioteca que ninguém conhece até hoje. Por exemplo, qual era o aspecto exterior da biblioteca? Como era a fachada da Biblioteca de Alexandria? Aqui nós temos imagens. Você tem suposições. Isso é especulação. Você pode pegar um texto bacana na internet, você vê um filme, aí você vai juntando, fazendo as conexões e você pode criar a sua ideia particular. Mas dizer que era assim, eu truco. Não tem não. Ninguém que pode dizer como eram as coisas no mundo antigo. Não é assim não. Nem o local se tem certeza. Exatamente. Se a biblioteca tinha 2 ou 3 andares, ninguém sabe. Não se conhece ao certo a identidade das pessoas que frequentavam a biblioteca. Não sabe. E aí? O que você me fala disso? Eu te disse, todos esses filósofos que a gente cita aqui, esses estudiosos, também através dos estudos a gente chega nisso. Agora, alguém vai perguntar assim, não, mas é isso, fechou, é certeza, aquele pátio tá... Então, olha aqui, ó. Nós não temos como. Acredita-se que a Biblioteca de Alexandria tenha sido construída perto do porto, na seção real grega da cidade. Então, com certeza, tinha uma parte egípcia e uma parte grega, não é isso? Na seção real grega da cidade. No interior ou bem ao lado do palácio conhecido como o Museu. Eram pessoas cultas, muito cultas, porque elas copiavam. De repente chegava um livro na biblioteca e elas copiavam. Tem os manuscritos, os papiros, esses livros, essas obras eram copiadas. Então eram pessoas cultas, né? Os estudiosos relatam, isso aqui é interessante, olha só. Os estudiosos relatam que existia uma lei que estabelecia o seguinte. Olha que interessante, eu achei isso sensacional. As embarcações que chegassem no porto de Alexandria, elas ficavam lá paradinhas, né, no porto. Aí tinha uma lei que o pessoal lá de Alexandria, da biblioteca, eles eram enviados na embarcação. Chegava lá e procurava, não era por droga não, eles procuravam por livros. Aí eles levavam os livros para a biblioteca. Manuscritos, né? Levavam os livros. Chegava lá, na biblioteca não tem esse livro. Esse livro era confiscado. A pessoa ficava no prejuízo? Não. A pessoa era, como é que eles diziam? O viajante era recompensado. Então, se esse livro não tinha na biblioteca, esse livro era confiscado e o dono recompensado. Aí um desses lá que trabalhavam na biblioteca
copiava o livro e dava a cópia para o dono. O original ficava na biblioteca. Olha, sensacional. Agora, hoje você vai procurar por droga, né? Naquela época era livro, era uma lei. Olha que interessante. E era seguida, é a intenção deles, né? De reunir o conhecimento do mundo, né? O Alexandre o Grande queria isso, né? Exatamente. De tempos em tempos, homens de Alexandria eram enviados a outras partes do mundo em busca de novas obras. Cara, eu fico encantada. Realmente é uma coisa sensacional. Tá gostando? Se não tá gostando também, pode dizer aí no comentário. Tá uma droga. Mas eu espero que você esteja gostando, né? Então vai lá, dá o seu joinha. De novo, eu vou pedir para você que está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. O que você acha? Vai lá, beleza. Também existiram manuscritos que foram doados para a biblioteca. É igual você falou, né? Inclusive toda a coleção de Aristóteles, então eles até questionam, né? Como naquela época era tudo manual, tudo escrito, como que tinha um volume tão grande de exemplares, né? Eles chegaram a falar, eu esqueci aqui, acho que você pesquisou aí também, quantos exemplares chegaram a ter lá? Não, aqui ó, não se sabe ao certo quantos livros a Biblioteca de Alexandria continha, não. Especula-se que era algo em torno de 400 a 500 mil obras. Especula-se. De qualquer forma, é muita coisa para aquela época, né? Que era, lembrando, tudo escrito manual, né? Não com essa facilidade que nós temos hoje. Não era escaneado, né? Não era escaneado, não era digitado. Não era xerocado, era tudo copiado, né? Aqui, ó, eruditos de diversos países eram atraídos pela fama da Biblioteca de Alexandria e acabavam contribuindo com o aumento da reputação da biblioteca. Primeiro eles eram atraídos pela fama, aí eles chegavam lá e quando eles saíam, eles levavam a reputação da biblioteca com eles. Uma maneira de difundir, que naquela igual época a comunicação do Instagram, né? Eles não tinham essa facilidade, né? Igual Tinha de ser no boca a boca Instagram, mesmo. Com certeza. Era um centro avançado de aprendizagem e conhecimento. Angélica, você já ouviu falar do Herófilo, dessa escola de medicina? Sim, inclusive aqui nas minhas pesquisas, Rosana, ele foi considerado o primeiro anatomista, né? Ele que descreveu os vasos sanguíneos, a estrutura do cérebro, né, e identificou como lugar da inteligência ao invés do coração. Então, ele que falou isso, porque naquela época não se sabia de onde vinha, né, o pensamento e tudo, ele é que caracterizou isso. Herófilo foi um anatomista grego que viveu durante o período helenístico no século III a.C. Ele é conhecido por suas contribuições para o campo da anatomia e é considerado um dos pioneiros da disciplina. Herófilo trabalhou na famosa Biblioteca de Alexandria, um importante centro de aprendizado e pesquisa na antiguidade. Entre suas realizações, Herófilo foi um dos primeiros a realizar dissecações humanas sistemáticas e detalhadas. Ele estudou minuciosamente a estrutura do cérebro, os nervos cranianos e muitos outros aspectos do corpo humano. Suas observações e descrições anatômicas foram registradas em uma série de obras, muitas das quais, infelizmente, não sobreviveram até os dias atuais. Embora muitos de seus escritos tenham se perdido ao longo do tempo, as contribuições de Herófilo para a anatomia e a compreensão do corpo humano foram significativas. Eu sou fã da Hipátia, gente. Depois que eu vi o filme Alexandria, cara, esse filme é maravilhoso. Conta a história da Hipátia. Vai lá. Então, aqui nos estudos, coloca que ela era filósofa, astrônoma e matemática, certo? Então, dentro da biblioteca, ela era uma estudiosa e ela ensinava e pesquisava fenômenos naturais. Esse era o enfoque dela, né? Nenhum desses livros que ela chegou a escrever, né, até o dia atuais, sobreviveram. Por quê? Nada. Mas por quê? Né? A gente teve o problema do incêndio, né, na biblioteca, que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
Agora, aqueles que a gente ouve falar é aquela que ela fez com o pai dela, que era o filósofo Theon de Alexandria. Você sabia? Não. Ele era um filósofo também. Os que sobreviveram, alguns que ela chegou a fazer junto ao pai. Esses foram encontrados. Eram muitas mentes brilhantes reunidas nesse local, gente. Se esse local realmente existiu, é isso mesmo. É o símbolo do conhecimento do mundo antigo e é um mito, né? Porque reunir tantas mentes maravilhosas assim, né? Agora, vou chegar no assunto que você quer. Agora, o que intriga os pesquisadores não é a criação da Biblioteca de Alexandria, é o fim dela. Sim. Não é? Sim. Como que se deu o fim, né? Como que se deu. A gente escuta vários também pesquisas. Alguns falam que foram os cristãos, outros falam que foi justamente na época que o Império... Especula-se que a lendária Biblioteca de Alexandria foi incendiada por um lunático ou por algum grupo de fanáticos. Por um fanático ou por algum grupo de fanáticos. Mas será que isso é verdade? Olha só, uns culpam as tropas de Júlio César em 48 a.C. Você achou isso aí? Achei. Inclusive, uns falam dele, do Júlio César, outros comentam que também a biblioteca no século II, ela de Alexandria, ela sofreu rebeliões populares, então aí já não era uma pessoa, eram grupos que tentaram acabar com o restante do patrimônio. Então, eles falam que foram os cristãos. Eu não vi aí a sua data, olha, outros dizem que foram os cristãos em 391 depois de Cristo. Júlio César, 48 a.C., cristãos, 391 depois de Cristo, culpam também o califa Omar, em 641 depois de Cristo, ou será que não foi nenhum deles? Olha, inclusive, fora todos esses problemas, igualmente teve um terremoto no ano de 365 anos, que arrasou também parte da construção. Em que ano? 365. Nessa ocasião, falam que 40 mil rolos foram transladados de uma biblioteca menor, num templo, que é o Serax, né? Então foi aonde conseguiu salvar alguma coisa. Então também, não só foram criminosos para terminar de acabar com ela, mas inclusive fenômenos naturais também. Né, afetar a biblioteca. Será que ela foi realmente incentivada? Hein? A única certeza que a gente tem, essa é a única certeza, é que o fim da biblioteca, o incêndio da biblioteca é o quê? Um tema controverso. É isso mesmo. É um tema em que ainda existe muita polêmica. As pessoas discutem muito se houve incêndio, se não houve incêndio, se a biblioteca realmente era à beira-mar, se ela está submersa. É complicado, viu? Inclusive, Rosane, também nos registros existe de danos à biblioteca no ano de 215, durante um saque à cidade de Alexandria pelo imperador romano Caracalla. Isso foi de 188. Caracalla ou Caracalla? Caracalla ou Caracalla? Quem sabe aí? Você sabe o certo? Põe aí. Tem acento? Não. Caracalla. Caracalla. Ser Caracalla. Caracalla foi um imperador romano que reinou de 198 a 217 d.C. Seu nome de nascimento era Marco Aurélio Severo Antonino Augusto, mas ele era mais conhecido pelo apelido Caracalla, que se refere a uma capa longa e volumosa que ele costumava usar. Caracalla era filho do imperador romano Septímio Severo e da imperatriz Júlia Domina, e ele sucedeu seu pai como imperador. O reinado de Caracalla foi marcado por turbulência política e militar, bem como pela opressão interna. Ele foi assassinado em 217 d.C., durante uma campanha militar na Ásia Menor, por um de seus próprios soldados, e seu legado é frequentemente lembrado por sua brutalidade e pela concessão generalizada da cidadania romana.
Também foi outro ataque, né? O cristianismo, quando ele se tornou a religião oficial do Império Romano, como você colocou, ela foi invadida e incendiada por cristãos que destruíram os livros, né? Nesse filme Alexandria aparece bem isso. Os cristãos destruindo a biblioteca de Alexandria. Que não estava de acordo com a fé inclusive cristã. a morte da Hipátia. É chocante esse filme. Assista. Outra perda grande também, que teve junto a esse incêndio, foram os escritos do dramaturgo Sófocles, tá? Pois de suas 123 obras, apenas 7 chegaram à nossa época, entendeu? Como Édipo Rei. Então, foi outro grande... Édipo Rei é uma obra famosa. Tá, mas ela somente é uma das 7, dos 123 que tinha. Então, assim, a gente vê o tamanho da perda, né? O material que a gente tem disponível hoje, imagina se não tivesse acontecido esse incêndio. Mas isso também é de outra especulação, né? Teorias da conspiração aí. Será que realmente tudo isso que aconteceu deu cabo a todo o material? Será que não existe livros, papiros que foram guardados, escondidos, alguns conhecimentos? A gente já não sabendo sabe, do né? perigo, né? A gente resgatou. Não sabe. A gente vê aí algumas teorias que vieram depois, né? Como agora eu tenho uma a Lei do teoria Segredo, muito algumas outras que particular. foram materiais. Eu tenho uma teoria muito particular, não sei se é teoria da conspiração, que eu vou compartilhar com vocês agora. Ó, isso não tem a ver exatamente com o assunto da biblioteca, mas tem e não tem. É o seguinte, seria possível identificar uma civilização avançada que tenha existido num passado remoto antes da nossa civilização? O que você acha? Bom, nas nossas que tenha pesquisas... antecedido a nossa. Nas nossas pesquisas, né, a gente chegou, acho que até comentar isso no vídeo anterior, né? Vários estudiosos que estão em busca disso, inclusive eles buscam fisicamente, através das construções antigas, Tipo das o localizações. Exatamente. Ele tem um documentário na Netflix sobre isso. Onde lá ele buscava, inclusive, semelhança entre esses prédios, né? A localização, como eles eram situados perante o sol, né? Todo esse estudo. E o mais interessante é que nas pesquisas dele, ele fala o seguinte, como que às vezes alguma obra que tem mais de uma, aqui é a mais nova, que tinha de ser melhor, porque já existia uma, então se você está repetindo, a segunda, todo protótipo é assim, né? Obrigatoriamente ele é aperfeiçoado do primeiro. E o estranho é que não, a primeira obra, ela era tão perfeita que quando você fez a segunda não conseguiu fazer igual. Aí o pessoal pode falar assim, não, é igual hoje, você pega uma construtora que constrói melhor. Não, naquela época não era assim. Eram poucos os construtores, pouco a gente também não sabe, a gente também não sabe. Mas não era um ou dois, né? Foram várias obras que chegaram a essa conclusão. Então são coisas entre linhas que a gente não tem certeza. Agora, a minha questão é a seguinte, como é que a gente pode ter tanta certeza de que nós somos a primeira civilização a habitar esse planeta? De onde vem essa certeza? Não temos. Milhões e milhões de anos são capazes de apagar toda e qualquer evidência. Né? Não são 100 anos, são milhões e milhões de anos que apagam os vestígios. Né? Qualquer vestígio de uma civilização muito avançada, ele pode ter sido apagado e desapareceu. É interessante esse documentário do Graham Hancock, que ele mostra isso. Agora vem, a minha pergunta é a seguinte. Mas só completando esse assunto que você está falando, quando a gente diz que desapareceu, aí muita gente vai atrás, como você acabou de citar aí nessa série, né? Vai atrás desses vestígios físicos, que é o que a gente tem de comprovações. Sim. Então, por exemplo, aqueles círculos que são encontrados em vários locais do mundo, né? Aquilo parecia uma linguagem, né? A gente não sabe explicar muito bem. Então, por que tinha isso? Né? Da onde veio? Foi de outra civilização? Foi dessa aqui? Quem conseguiu colocar aquelas pedras, aquelas pirâmides, né? Então, tudo isso só respondendo um pouquinho, completando ao que você colocou. Eu acho que é um assunto para um outro vídeo a gente investigar melhor sobre isso. Agora, você acha possível que a Biblioteca de Alexandria
tivesse no seu imenso acervo obras e registros de outras civilizações avançadas, como a nossa ou até mais? E se perderam, né? Você fala o seguinte, poderia ter esses registros e a gente não tem contato porque se perdeu nesse... Não, não é essa a questão, não. Vamos supor que a Biblioteca de Alexandria tivesse no seu acervo obras e registros de uma civilização avançada bem anterior à nossa, como se fosse um registro histórico, né? Aí eu te pergunto, a quem interessaria ocultar? Exatamente. Essa é a questão. A pulga tá aqui atrás da minha orelha. Vai lá, Queimou deixa tudo lá mesmo? nos comentários o que Não, você acha. Principal. Se o incêndio foi criminoso, por quê? E se salvaram algumas coisas, está hoje sob o comando de quem? Né? Eu acho que é uma hipótese plausível, sim. Eu falei aqui do Graham Hancock, ele é jornalista e escritor. Inclusive apresenta a série, ó, anota o nome aí, Revelações Pré-Históricas, que pode ser vista na Netflix em 8 episódios. É muito interessante, são várias questões que ele levanta e que deixam a gente com a pulga atrás na orelha. Agora, essa é uma teoria minha, particular. Eu fui estudar a Biblioteca de Alexandria e isso me ocorreu, porque a minha cabeça é meio doida, sabe? E aí me ocorreu isso, porque eu vi o documentário lá do Graham, quer dizer, tem todas essas questões. Especula-se muito. Agora, conhecimento sólido, com registro sólido, é muito difícil. Rosane, antes de terminar, uma informação muito importante para a gente trazer aqui é que a Biblioteca de Alexandria, ela teve a sua construção iniciada em 1995, a nova Biblioteca de Alexandria. Eu vi, E ela foi inaugurada em 16 de outubro de 2002, é a maior do Egito, ainda hoje, e é uma obra que custou, sabe quanto? 220 milhões de dólares. Tá? Ela se tornou referência no norte da África e esse material, o acervo dela? Então, o legal é o formato, que a arquitetura dela, ela lembra um disco solar. É um formato totalmente moderno. Então, se a gente for comparar, né, a arquitetura que a especulação nos trouxe aqui, como ela era antigamente, então, aquelas colunas gregas. Coloca uma foto dela aí no vídeo. Isso. O disco, ela parece um disco solar, é uma biblioteca muito moderna. Então, quer dizer, é um resgate, né? E o acervo, será que está tudo lá, né? O que está preservado, com certeza está lá. Com certeza. Não, com certeza o que foi preservado está lá. Não, então tomara que esteja, né? A gente só não sabe se foi tudo disponibilizado. Uhum. E no próximo vídeo eu vou ouvir a opinião de vocês a respeito da minha caracterização e eu conto em quem eu me inspirei, ok? Pessoal aí de casa, tá sabendo de alguma coisa? Põe aí pra gente, no complemento ao nosso estudo. A gente compartilha e contribui um com o outro, né? O que eu sei eu compartilho com você, você comigo, você com outros. Por isso que os comentários são importantes, tá bom? Gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha. Eu queria repetir o que eu já falei no vídeo anterior, que o canal agora ele chama Mundo Louco. Antes era Sintonia Alternativa, Rosane Viola S.A., mas agora, como a gente tem a Angélica aqui, ele passou a se chamar Mundo Louco. Agora, a gente tem muitos vídeos lá super interessantes sobre Blavatsky, sobre inversão dos polos magnéticos da Terra, sobre filosofia, muita coisa interessante, sobre estoicismo. Nossa, eu nem lembro, são muitos vídeos interessantes que você pode entrar no canal, assistir, curtir, deixar o seu comentário e aí se inscreve no canal, porque daqui pra frente o modelo mudou um pouquinho, mas os assuntos vão ser sempre sobre ciência, religião e filosofia. Tá legal?